8 horas. 8 horas. Então nós vamos iniciar a reunião da capelania da terça-feira. Marco Paulo, então, vai dar a honra de nos abrilhantar hoje com a palestra sobre Apocalipse segundo o Espiritismo. Dr. Marco Paulo é membro do Grupo Espírita Saber Amar, é defensor público em Minas Gerais e tem um ponto em comum com todos nós, que ele se definiu como um devedor de Jesus para os próximos milênios, que todos nós somos também. Nós nos identificamos nesse ponto, nesse currículo dele que ele colocou para nós aqui, né? E a gente, então, tem uma grata satisfação de ter você conosco aí, doutor Marco. Satisfação é toda nossa. Então, meus irmãos, vamos passar a palavra, então, para o doutor Marco Paulo. Okay. Você fica, então, à vontade para nos conduzir. Vocês estão vendo aí na tela a capa da nova versão da nossa pesquisa, que pretende abordar o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, à luz da doutrina espírita. O subtítulo do nosso trabalho hoje é o Espiritismo no Centro da Grande Revelação. Vocês verão realmente que o Espiritismo, ele não só é a lente principal para que a gente possa compreender o Apocalipse, mas ele também está no centro, ele é o foco da mensagem principal. Eu gostaria também de, inicialmente, explicar para vocês que já são vários os vídeos que nós temos feito e já temos participado de muitos estudos coletivos, e toda vez que eu trago o tema para abordagem geral, eu tento trazer um ângulo diferenciado para que o material disponibilizado na internet não fique repetitivo. Então, hoje eu vou dar um ângulo um pouquinho diferenciado, mas sem fugir do tema. É porque o tema é tão rico e o texto do Apocalipse é tão denso que nós podemos explorá-lo de várias maneiras, de vários ângulos, não é? Então, hoje nós vamos tratar de um tema fundamental para que a gente possa compreender o assunto central do Apocalipse, que é o chamado final dos tempos. O nosso título, né, Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Grande Revelação, e especificamente nós vamos tratar do final dos tempos. Vocês estão vendo ali no fundo um trechinho do livro de Daniel, com alguns títulos que foram colocados pelos pesquisadores católicos, né? Destacando ali o tempo do fim. Vejam vocês, Daniel, um profeta, um médium, que vive 600 anos antes, que chega, né, à Terra e exerce a sua missão aproximadamente 600 anos antes do Cristo, ele já falava do fim do tempo do fim. Então, a gente quer trazer para vocês hoje o que efetivamente vem a ser o chamado fim dos tempos, principalmente à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos fazer um casamento o mais rico possível de todos os estudos tradicionais que já existem sobre o tema, à luz da doutrina espírita, que é o que ainda falta, né? É um campo muito fecundo de estudo para todos nós. Nós temos a expressão desdobrada em vários sinônimos, né? Então, por exemplo, no livro de Daniel, nós temos a expressão tempo do fim. Em Coríntios, o fim dos tempos. Jeremias fala do fim dos dias, também uma expressão usada em Daniel. Jesus, no sermão profético, ele se refere especificamente e simplesmente ao fim. Ele menciona o fim. No sermão profético, nós temos a consumação dos tempos. No livro de Mateus, Jesus se refere à consumação dos tempos. Todas essas expressões, elas exprimem o mesmo sentido. Mas o que vem a ser, afinal de contas, esse tal de fim dos tempos? Sendo que nós estamos falando de mediunidade de presciência profética, desde o Velho Testamento, passando pelo Cristo, e também
depositado na revelação do Apocalipse, onde esse assunto é central, né? Precisamos compreender melhor do que se trata. E para a gente abordar isso de uma maneira bem adequada, eu queria chamar a atenção para um ângulo de visão que está lá na Revista Espírita de 1863, numa mensagem de Lamennais. A mensagem chama Longevidade dos Patriarcas. O espírito de Lamennais vai nos chamar a atenção para os cuidados que nós temos que ter na hora de lidarmos com os textos antigos. Ele vai dizer, não vou ler tudo, claro, ele vai dizer que a Bíblia é um magnífico poema oriental. Olha que interessante. Toda a tradição judaica e hebraica, ela é vazada em poema, em linguagem figurada, muitas e muitas metáforas. Não é? E lá no finalzinho ele se refere à exaltação oriental, nos chamando a atenção para o seguinte: são textos com muitos exageros. O Apocalipse, por exemplo, ele é repleto de hipérboles, que são expressões exageradas para causar impacto. Mas não necessariamente essas expressões estão se referindo a fatos concretos. Elas são metáforas, são símbolos que trazem mensagens subjacentes. As mensagens estão por detrás desse poema magnífico, construído por um povo oriental, gente. Veja isso. Nós somos de cultura ocidental. Nós temos uma mentalidade muito racionalista, calcada ali na cultura grega, depois seguindo a romana, construindo toda o cabedal ocidental, europeu. Nós somos muito fixos em conceitos. A cultura hebraica, ela não trabalha com conceitos unívocos, ela trabalha com temas gerais que se ampliam para vários outros, né? São poemas, metáforas muito abertas. E continua o espírito de Lamennais. Ele fala, olha, as poesias, elas são revestidas, as poesias hebraicas, de forma brilhante, radiante, esplêndida. Quando lerdes a Bíblia, sob as luzes do Oriente, olha, quando a gente for ler a Bíblia, eu estou pegando só alguns trechinhos, o Lamennais está dizendo, vamos fazer essa avaliação na ótica de um povo oriental, que é muito diferente de um povo ocidental, que está exprimindo ali os seus anseios, as suas expectações, os seus exageros, né, de sentimento, muitas vezes, de uma maneira que não é numa linguagem descritiva, como é uma linguagem científica, um texto de um artigo, não é como é uma linguagem descritiva, como está nos trabalhos do Kardec, não é a mesma coisa. A nossa visão tem que ser totalmente diferenciada. E aí o Lamennais continua, julgai sempre a diferença do tempo, das formas, das compreensões. E aí eu queria chamar a atenção para vocês para esse aspecto de forma, porque os textos bíblicos, eles são todos também enfeitados na forma. Eles são todos bordadinhos na forma. Existem elementos de forma no Apocalipse que, se você não atentar para eles, você vai perder a mensagem. Porque a forma te dá pistas de interpretação. Ok? Então, o Lamennais está nos chamando a atenção para a gente tomar cuidado com isso, na hora de lidarmos com os textos antigos. E o Kardec faz questão de publicar isso na Revista Espírita, para nos chamar a atenção. E esse enfoque é muito pertinente quando nós estamos tratando da leitura e do estudo do Apocalipse. Então, se a gente está falando do final dos tempos, nós estamos falando do que a teologia tradicional chama de escatologia. Não se assustem com o nome, e já vou advertindo aos senhores e às senhoras que nós espíritas não temos o menor apreço por esses nomes pomposos, complicados, porque, como nos ensina o Kardec, para o espiritismo não há mistério, tudo que pode ser dito com linguagem simples, transparente, tranquila,
Mas eu vou resgatar essas tradições da escatologia para a gente entender que já existe um caldo de cultura, já existem estudos sobre esse tema, do final dos tempos. Então, do grego, a palavra escatologia significa o último, que é escatos, e logia, que é ciência ou assunto. Então, quando a gente fala de escatologia, é o estudo do final, é o estudo do fim dos tempos. Essa é a chamada escatologia. Como que o Espiritismo enfoca essa questão? Veremos. É o termo usado para designar o ensino das Escrituras a respeito da consumação final de todas as coisas, que está lá desde o Velho Testamento sendo previsto. Ok? A palavra escatologia é uma criação da teologia protestante. Então, isso aqui é um conceito, é um compromisso, né? É uma avaliação que parte de quem está na linha do compromisso teológico, que não é a abordagem espírita. Nós podemos consultar essas obras e esses estudos para que a gente, com a nossa pinça e o nosso discernimento espírita, a gente possa selecionar aquilo que nos convém e aquilo que nós sabemos que é a verdade. Mas é uma criação protestante, essa palavra. E esse sistema, esse conceito, né, de escatologia. E é eminentemente teológico. Então, quando a gente está falando de teologia, nós não podemos esquecer, como os estudiosos da atualidade advertem, para essas sistematizações teológicas que impõem, no seu afã por um sistema harmonioso, definições rígidas, sem deixar espaço para outras possibilidades. Qual que é o grande problema da teologia? É que, naquele orgulho da consciência totalizante, que dá conta do todo, e que já quer abarcar o todo do universo, num relance, acaba fechando conceitos e perde a oportunidade de entender outras perspectivas. O Espiritismo hoje está nos abrindo a outras perspectivas. Por isso que o Espiritismo não tem compromisso teológico, porque ele é uma ciência aberta, evolutiva, que aprende na medida do crescimento da ciência, na medida do crescimento da filosofia, na medida do crescimento do homem. A proposta espírita é muito diferente, né? Nós estamos avaliando a chamada escatologia apenas para aproveitarmos aquilo que nos parece mais adequado. Então, sob esse rótulo de escatologia, são estudadas as mensagens sobre os últimos eventos. Como assim, Marco? Esses médiuns do passado, eles receberam, através da mediunidade de presciência, antecipação de eventos que aconteceriam no futuro da humanidade, em conclusões de fases importantes da humanidade. E como sempre se fala do fim, né? O fim dos tempos, o fim de um período, o fim dos dias, isso causou uma certa impressão, isso impressionou os teólogos, né? Que muitas vezes criaram teorias extraordinárias, pensando no fim do planeta, na destruição da Terra. E nós vamos ver que essas leituras não correspondem à realidade. São criações humanas. São mensagens relacionadas a objetivos humanos de ordem variada, de vários tipos. Como assim? Vejam vocês, quando o ser humano está pensando no futuro, ele está fazendo projeções. Ele está questionando, ele está cogitando sobre como vai ser o amanhã dele. Então, essas mensagens de mediunidade, rica mediunidade de presciência, que estão ali depositadas na Bíblia, são respostas divinas dos planos espirituais superiores, respondendo às angústias dos homens, que ficam se cogitando e ficam se perguntando a respeito do amanhã. Agora, existe um terreno fecundo para essa escatologia. Não é em qualquer terreno que esse tipo de cultura vai pegar.
Não é em qualquer terreno que essa semente vai crescer. Por quê? O próprio Kardec vai falar adiante, que vocês verão, que para o materialista, falar sobre o futuro, principalmente vindo de mediunidade, não faz sentido nenhum. Ele quer viver só o agora. Essas inspirações superiores, elas encontram terreno fecundo nos corações dos espíritos, das pessoas que já conhecem o lado espiritual, nas culturas que se pautam pela espiritualidade. Então, aquelas culturas que são caracterizadas por alimentar a espiritualidade, eles acolhem e guardam com muito mais propriedade esse patrimônio espiritual que vai sendo depositado. Nós brasileiros estamos recebendo um patrimônio espiritual muito intenso. Haja visto os médiuns que passaram pelo Brasil. Não é? Nós guardamos isso com muito carinho, por quê? Porque nós somos um povo de cultura espiritualista. Então isso tem valor para a gente. Isso encontra eco nos nossos corações, ecoa nos nossos corações. Então nós temos um terreno fecundo para a escatologia, que é o estudo sobre o futuro, a perquisição sobre o amanhã. Por quê? Porque a nossa projeção é muito maior. Nós fazemos projeção de perspectiva no futuro do ponto de vista espiritual. É muito diferente de perspectivas materialistas. Nós guardamos esse patrimônio espiritual com muito carinho nos nossos corações. Mas vejam que é mais. Por quê? Porque quando um povo tem essa veia espiritual, eles entendem que existe uma bússola moral, que existe um destino coletivo moral para o planeta e para aquela coletividade, para a coletividade a que o indivíduo pertence. Quando nós vemos, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, que é um livro imprescindível para estudarmos o Apocalipse, da psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, o que o Emmanuel está explicando ali para a gente, no A Caminho da Luz, são os bastidores espirituais da história da humanidade. O Emmanuel está nos mostrando ali, olha, vocês ignoram, mas existe uma direção espiritual conduzindo toda a história. Se vocês pensam que a história humana é um apanhado de cacos quebrados, eventuais, aleatórios, sem sentido, vocês estão muito enganados. Porque no meio desses caquinhos da história e dos descaminhos do ser humano, existe um fio condutor espiritual. Existe uma equipe espiritual trabalhando para a felicidade e para o progresso da nave escola chamada Terra. Estão entendendo isso? Então, para quem tem a perspectiva espiritual, existe um avançar moral, existe uma evolução moral do planeta, existe um destino coletivo. Então, as perquisições, os anseios, as buscas do ser humano com relação ao futuro são totalmente diferentes de culturas materialistas ou de culturas predominantemente materialistas. Né? Então, quando você recebe uma orientação espiritual superior desse quilate, numa cultura espiritualista, o terreno do coração é muito mais fecundo. O que eu quero mostrar para vocês é que em determinadas culturas, essas mensagens de cunho escatológico, ou seja, que diz respeito ao futuro, essas mensagens, elas renderam mais, elas cresceram mais, elas foram mais acolhidas, melhor acolhidas. Então, nós temos, por exemplo, uma escatologia persa iraniana, nós temos uma escatologia egípcia, que é uma previsão dos egípcios sobre o final dos tempos. Nós temos uma escatologia brasileira. Olha, até do ponto de vista cultural, mesmo fora do meio espírita, todo brasileiro sabe, isso é uma questão até do inconsciente coletivo do brasileiro. Todo brasileiro sabe que o Brasil é o país do futuro. Quantas vezes nós ouvimos isso durante a nossa infância, que o Brasil ainda terá um grande futuro, que há um futuro grandioso reservado para o Brasil. Mas o Espiritismo hoje, e a revelação espírita atual, através do Chico Xavier, por exemplo, ele vem só coroar isso e refundir
e fortalecer isso dentro da nossa alma, da nossa consciência, de que o Brasil vai cumprir uma missão grandiosa no concerto das nações. Existe uma escatologia brasileira, existe uma cultura espiritual brasileira ansiando pelo futuro. Mas, com certeza, a mais rica de todas foi a escatologia hebraica, a perspectiva cultural hebraica, da sociedade hebraica judaica, que está toda presente na Bíblia, no Novo Testamento, inclusive, e no Apocalipse. Eu vou pular alguns pontos, tá? Mas aqui o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, está nos explicando que a cultura hebraica tinha uma fé muito enraizada. Grande era a certeza deles, daquele povo, na existência de Deus. Eles se pautaram por uma fé muito sólida. Por isso que eles aproveitaram bastante aquela mediunidade que foi investida. Se nós temos hoje a Bíblia nas nossas mãos, deu muito trabalho, gente, para escrever aquilo nos papiros e passar aquelas mensagens adiante através dos copistas. É muito trabalho, não é qualquer cultura que investe. Todos os esforços de uma comunidade para perpetuar esse tipo de literatura até nós, né? Então, eles tiveram essa acolhida. E, por isso, eles receberam um investimento muito intenso das previsões a respeito do futuro da humanidade. Existe também um outro elemento que reforça esse elo, né? Essa capacidade, essa vocação de uma cultura para essas previsões a respeito do final dos tempos, que é a seguinte: quando essa comunidade sofre, imagina o seguinte, você faz parte de uma cultura que acredita em Deus, que é uma cultura espiritualista. E o seu país não para de sofrer. Sua comunidade não para de sofrer. E passa dias e dias, tempos e tempos, gerações e gerações, e vem provações, e vem reveses. Isso aconteceu com a cultura judaica. Desde a saída do Egito, atravessando o deserto, ao exílio babilônico, né? Eles passaram por muitos apertos. Quando esses momentos de dor chegavam para essas comunidades, vinha forte na cabeça desse povo, dessas pessoas, as promessas dos médiuns sobre o futuro, que eram promessas de esperança. Né? Então, um autor, um estudioso do tema, traz essa frase que eu destaquei aqui na apresentação, que resume a ética escatológica, ou seja, resume essa aura, né? A alma, a essência do estudo sobre as comunicações do fim dos tempos. E como que a gente pode resumir isso? Da seguinte maneira: na verdade, hoje está ruim, amanhã pode ser pior, mas depois de amanhã, uma mudança radical para melhor certamente ocorrerá. Esse é um resumo, é uma síntese do pensamento de todas as mensagens que falavam sobre o futuro da humanidade e que tratavam do chamado final dos tempos. Estão entendendo isso aqui? Então, são mensagens que chegam para um povo que está passando por provas e expiações e que fala com eles: olha, hoje vocês estão vivendo dificuldades, pode ser que amanhã até piore um pouquinho mais, mas vocês não perdem por esperar, porque o futuro será glorioso. A nação de vocês um dia vai melhorar, a comunidade vai aprimorar, o planeta vai se tornar outro. Essa é a essência das mensagens que estão na Bíblia a respeito do final dos tempos. Ok? Isso tem tudo a ver também com a nossa cultura brasileira, né? E, aliás, isso hoje tem tudo a ver com a cultura mundial. Por quê? Porque não tem tema hoje mais estudado no planeta do que o Apocalipse. Vocês sabiam disso? Para todas as religiões hoje do planeta,
eles estão estudando seus textos, que são revelações apocalípticas. É o tema mais estudado hoje no meio das religiões. E por que vocês acham que está acontecendo isso? Porque a humanidade está passando por um estrangulamento. Ela está passando por uma fase de estrangulamento, de prova intensa. E quando essas fases mais difíceis chegam, as pessoas começam a perquerir, nossa, mas e Deus? E o aprimoramento moral espiritual? E o nosso amanhã espiritual, como será? Não é? Então é disso que se trata, quando nós estamos falando da escatologia e do final dos tempos. Afirma-se, segundo os estudiosos, através das Escrituras, que a história é o palco da atividade redentora de Deus e, portanto, está se movendo em direção a uma nova ordem, quando o pecado e a maldade serão derrotados e a vontade de Deus tornar-se-á tudo em todos. Claro que nós estamos falando aqui de linguagem que não é uma linguagem espírita, mas a gente pode compreender isso que está sendo dito pela ótica espírita, não é? Essas mensagens estão falando que através dos desafios da história, a humanidade vai dando cabeçadas aqui e ali, entre acertos e erros, ela vai evoluindo. E o futuro da humanidade é promissor. A humanidade, querendo ou não, vai crescer, ela vai atingir um patamar de planeta feliz, vai passar por aquelas fases evolutivas que o Kardec cataloga na codificação. Nós vamos passar pela fase de mundo de regeneração e depois vamos chegar no patamar de mundo ditoso, que é de mundo feliz. Então, quando a gente está tratando dessas mensagens, vejam vocês que elas não falam só do futuro. O amanhã, daqui a alguns anos, não, ela traz conteúdos. Ela fala como será esse amanhã. Ela traz pistas de coisas que aconteceriam. E aqui, no quadro, nós pincelamos alguns temas gerais que estão por todas as escrituras da Bíblia. O chamado julgamento do final dos tempos. Que julgamento que é esse, hein? É tema do Apocalipse. A chamada retribuição. O que é retribuição? Em linguagem espírita, é a atuação da lei de causa e efeito. Aqueles que muito erraram vão ter que passar por provas e expiações para poder chegar do outro lado da consciência, com a consciência tranquila, forrados, sabendo que aquilo que foi feito de errado foi retificado. Aqueles pontos nos quais se errou, agora se acertou. Para a consciência, porque imagine, se a gente chegasse no futuro da humanidade com as pessoas ainda cheias de suas consciências maculadas, cheias de culpa nas costas, né? Então, esses textos antigos, eles previram retribuição, eles sabiam que os erros não ficam sem retribuição. Que se a gente erra de um lado, a gente vai ter que consertar do outro. E quando nós estamos falando de erros, isso vale para o âmbito individual e para o âmbito coletivo. As coletividades que erraram também agora vão ter que acertar. Não é? O Brasil hoje, por exemplo, tem uma dívida imensa com a escravidão. Quem falou isso foi o Chico Xavier. Ele fala que o grande karma do povo brasileiro é a escravidão, que perdurou durante anos na nossa cultura. Não é? Então nós precisamos aprender a lidar com isso. E como que o povo brasileiro vai passar por essa lavagem da regeneração? Vai lavar sua roupa suja? Com muita fraternidade. A gente tem que aprender a ser cada vez mais fraternos com o outro, estender as nossas mãos para o outro, para viver, conseguirmos chegar do outro lado, naquela fase que é o apogeu da nossa história moral, que nós tanto esperamos, né? Outro conteúdo muito comum nas escrituras, que falam do final dos tempos, a atuação do Messias, a vinda do Messias, o grande orientador espiritual da humanidade, que no caso é Jesus, né? Só que essa atuação se dá em dois momentos, vocês verão. A renovação, já no final, quando essas escrituras estão falando
das fases mais finais, que a gente pode falar assim, o fim do fim dos tempos, né? A fase final do final dos tempos, aí eles já estão trazendo perspectivas de renovação, a humanidade regenerada, renovada, e, em outras palavras, o reino de Deus. Porque a gente pensa no reino de Deus concretizado no plano espiritual. E realmente isso acontece, né? Mas as previsões mediúnicas, que estão todas encartadas na Bíblia, nos mostram a concretização de um reino de Deus também no planeta Terra, que em linguagem espírita é aquilo que o Kardec fala. Um dia a Terra figurará entre os mundos felizes. Também Emmanuel diz a mesma coisa. Então, em síntese, essa é a literatura escatológica, né? Aquilo que trata do chamado final dos tempos. Toda a escritura que traz lá fim dos tempos, fim dos dias, vai abordar essa temática. Mas uma coisa que a gente estuda pouco no meio espírita, o Kardec deu um pontapé inicial no livro A Gênese, mas ainda tem muita coisa para a gente explorar e compreender, é o fato de que Jesus trouxe vários e vários ensinamentos a respeito do futuro. Jesus traz várias previsões sobre o chamado final dos tempos. E para que vocês não digam que eu estou mentindo, que isso é invenção minha, eu fiz aqui um elenco, um catálogo de várias passagens, olha. Perdão, antes do catálogo, né? Eu selecionei trechos de estudiosos que corroboram isso que nós estamos falando, que não são espíritas. Vejam vocês, especialistas na área, eles dizem, olha, o ensino de Jesus foi caracterizado por uma escatologia completa, ou seja, de todos os conteúdos que a gente lê nas escrituras sobre o fim dos tempos, Jesus tratou de todos eles, inclusive no Apocalipse. Ok? Inclusive no Apocalipse. Outro autor, a ideia de fim, escatom, desempenhou um papel considerável no ensino de Jesus. Sabe o que esse autor está dizendo aqui? Que se você não tiver essa perspectiva, essa visão do final dos tempos, o que isso significa? Você não vai entender um monte de coisa que Jesus ensinou. Vários e vários ensinamentos de Jesus que estão lá no Novo Testamento, nos evangelistas, vão passar com déficit de entendimento. Se você não tiver em mente a ideia de fim de tempos, de final, de coroamento da história da humanidade. Porque isso foi um assunto corriqueiro, recorrente, nos ensinamentos do Cristo. Vejam isso, que maravilha, né? Mas eu falei com vocês, né, que eu traria aqui um elenco. Então nós temos aqui, ó, vários e vários conteúdos que Jesus abordou, que estão no Novo Testamento, que são símbolos que tratam do final dos tempos. Então vamos lá. O banquete e a ceia do fim dos dias é uma metáfora para tratar da humanidade futura. A última colheita, está lá em Marcos, Mateus, João. O resgate da vinha. O que é esse resgate da vinha? Jesus falou que no futuro a vinha seria resgatada. Isso também está no Apocalipse. O resgate da vinha. É um símbolo, uma metáfora sobre o final dos dias, do final dos tempos. A reunião dos anjos das extremidades dos céus, do céu. Jesus falou que no final dos tempos ele recolheria os anjos dos 4 cantos do céu e esses anjos recolheriam os escândalos, que são as pedras de tropeço. Que a palavra escândalon, do grego, significa pedra de tropeço. Vocês sabem o que significa essa reunião dos anjos dos 4 cantos, recolhendo as pedras de tropeço? São os espíritos rasgando os horizontes para o entendimento espiritual que o Kardec estudou. É a reunião dos fenômenos espíritas. Previsão de Jesus para o final dos tempos. Ok? Por esse ângulo, vocês já percebem a importância do espiritismo para a compreensão da Bíblia, do Novo Testamento e do próprio Apocalipse. O retorno do Cristo. Cristo falou que ia voltar, está lá em Lucas, por exemplo. A chamada vinda do Filho do Homem sobre nuvens com o arco-íris da aliança. O que é isso? É um símbolo super rico, que traz uma série de significados, que também está no Apocalipse. Gente, todos esses símbolos aqui, eles estão plantados no Apocalipse. Eles aparecem aqui e ali. Eles estão costurados no Apocalipse para a gente entender a mensagem, que é uma mensagem metafórica.
Ok? A atuação de relâmpagos e trovões. Mateus, Lucas. O que significa esses relâmpagos e trovões? Nós vamos falar disso hoje. A vinda, o advento do Consolador prometido. Essa aqui todo mundo sabe, né? Qual que é o Consolador prometido, gente? Todo mundo sabe que o Consolador prometido é o Espiritismo, né? Pois o Consolador prometido também é pressuposto para a leitura do Apocalipse, porque está lá dentro do Apocalipse. A separação do joio e do trigo. Evangelho de Mateus. O julgamento das nações. O derramamento da mediunidade sobre toda a carne, inaugurando o dia do Senhor. Tudo isso pode parecer muito difícil, mas depois que você entende a metáfora e o que ela significa, a gente dança valsa em cima do Apocalipse. A gente passa no texto do Apocalipse assim, ó, em valsa, na maior tranquilidade, ok? E todos esses conceitos, esses conteúdos, eles estão inseridos no chamado Dia do Senhor, que é o chamado período de renovação. O Dia do Senhor está no Apocalipse? Também está. Vou mostrar para vocês. Tá? Então, nós precisamos compreender cada núcleo de sentido que está aí nessas células. Claro, vocês já sabem que a gente não vai falar de todos eles hoje, né? Não dá tempo. Isso é para a gente perceber que o estudo do Apocalipse também requer um pouquinho mais de tempo. Mas cada núcleo de conceito que está aí nessas células, que vocês estão vendo na tela, são definições, pressupostos fundamentais para que a gente possa conseguir estudar a revelação do Apocalipse. E um detalhe para a gente, a palavra Apocalipse, que sugere destruição, ela vem do grego apocalipto, que significa revelação. Então, o Apocalipse é uma grande revelação, na verdade. É esse o sentido. Tá? Bom, na introdução da nossa pesquisa, nós costuramos todos esses núcleos de sentido que eu mostrei para vocês com algumas explicações, e eu destaquei essa aqui, que está lá na introdução do livro. Como uma extensa prateleira iluminada que organiza e permite o entendimento de passagens do Velho e do Novo Testamento, a comunicação recebida por João promove impressionante convergência, da qual despontam explicações que os doutores da lei de todos os tempos não poderiam compreender. Assim é que o produto da psicografia do apóstolo se destaca com outra função, até agora praticamente inexplorada. Né? Então, tudo isso estava inexplorado. A de reunir as previsões contidas no Evangelho sobre o chamado final dos tempos. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? É que o Apocalipse, ele é como se fosse uma prateleira que organiza todas aquelas previsões de Jesus. Se você usar o Apocalipse como uma régua organizadora, você volta nos textos de Jesus e compreende o que ele estava falando, quando ele fez previsões a respeito do futuro. E tudo isso a gente só consegue debulhar graças ao Espiritismo na atualidade. Por quê? Porque ele é a terceira revelação que estava prevista para um momento adequado para a gente compreender todos esses ensinamentos que ficaram reservados. Continuando no texto, que está lá na introdução da nossa pesquisa, o banquete e a ceia do fim dos dias, a última colheita, o resgate da vinha, a reunião dos anjos das extremidades do céu, o retorno do Cristo, a vinda do Filho do Homem sobre nuvens e com arco-íris da aliança, o advento do Consolador prometido, a separação do joio e do trigo, o julgamento das nações, assim como os demais eventos futuros, encontram-se presentes no Apocalipse e têm como elo de conexão o Espiritismo. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, gente? É que se cada núcleo de sentido daquele fosse uma chave, se a gente pudesse encarar com uma chave, o chaveiro é o Espiritismo. Quem reúne todas as chaves na argolinha é o Espiritismo. O Espiritismo é o elo de conexão que refunde sentido a todas essas previsões de Jesus. Por isso que nós sustentamos hoje que o Espiritismo está no centro do Apocalipse. E a própria vinda do Espiritismo estava antevista no Apocalipse. Certo?
E o Kardec abordou esse tema? Com certeza. Né? Quando ele vai tratar do Apocalipse, lá no livro A Gênese, vejam o que ele diz lá no capítulo 17, item 54. Esse quadro do final dos tempos é evidentemente alegórico, como a maioria dos que Jesus apresentava. As imagens que ele contém, pelo seu vigor, são de natureza a impressionar as inteligências ainda rudes. Lembram do conselho do Lamennais para as imagens vigorosas dos poemas antigos? O Kardec compreendeu isso. Ele falou, gente, não levem aquilo tudo ao pé da letra, não. Porque são metáforas. Aquelas metáforas reservam ensinamentos profundos, superiores. Nós compreendemos todos os sentidos das metáforas hoje com a luz, sob a luz do ensinamento dos Espíritos. Mas tem mais, o Kardec nos ensina mais. Kardec diz assim, os apóstolos Paulo e os primeiros discípulos, certamente teriam estabelecido alguns dogmas de uma forma diferente, se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje em dia se tem. Por isso, Jesus adiou a conclusão dos seus ensinamentos e anunciou que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Gente, isso aqui é de uma riqueza que o Kardec está dizendo. O que o Kardec está explicando, lá no capítulo 17, item 65 da Gênesis, é o seguinte: tomem cuidado na hora de ler, por exemplo, o final dos tempos, pela ótica do Paulo. Porque o Paulo não entendeu tudo não, tá? O Paulo não compreendeu tudo. A gente coloca, às vezes, o Paulo como se ele fosse o oráculo espiritual, mas ele era um homem cheio de preconcepções, de pré-compreensões, formado em escolas judaicas, né? Com linhas diferentes. Ele estava tentando compreender questões a respeito do final dos tempos que ele não conseguiu compreender, na verdade. A verdade é essa. Ele teve algumas inspirações assim pálidas que pincelaram ou esta ou aquela compreensão, mas que não trouxeram profundidade, como hoje nós temos com o ensinamento dos Espíritos. O Kardec está falando, olha, se eles tivessem a noção que nós temos hoje, eles teriam falado de uma maneira diferente. Eles teriam trazido lições para a gente de uma maneira totalmente diferenciada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com um uso hermético, pedante, às vezes, que a gente vê no meio espírita do próprio Paulo, não é? Porque o Paulo, ele deu muito aso a teologias rebuscadas, muita confusão. As pessoas colocam Paulo, às vezes, acima de Jesus. É o contrário que a gente tem que fazer. Quem está no primeiro degrau da hierarquia, da pirâmide, né? Da hierarquia das leis, é a lei do amor. Depois o Cristo, como representante da lei do amor para a gente. Paulo está lá embaixo, né? Vamos tomar cuidado. Vamos ler essas escrituras com sabedoria, porque a ciência espírita hoje é muito rica e ela organiza as confusões do passado, ela nos ajuda a trazer discernimento, o melhor discernimento para a compreensão de todos esses assuntos. Mas vamos lá. O Kardec arrebenta, tá? Quando ele vai falar do final dos tempos. Ele arrebenta não só por ser claro, mas também por fazer uma revolução na compreensão que até então estava estagnada na cultura mundial, do ponto de vista espiritual. E aí prossegue ele. Segundo essa interpretação, a qualificação de juízo final não é exata. Olha isso, gente. Uma vez que os espíritos passam por julgamentos semelhantes a cada renovação dos mundos que eles habitam, até que tenham atingido um certo grau de perfeição. Kardec está falando, olha, essa noção de um único julgamento, de um período só, de renovação, né? Essas concepções que foram criadas em torno do chamado fim dos tempos, isso não está certo, isso não é exato. Porque são várias as fases. Nós sabemos que a gente vai passar pela fase de regeneração, nas classificações gerais que os espíritos nos trouxeram, né? E depois nós vamos ter uma outra fase de renovação, que vai ser a fase de mundo ditoso. São fases coletivas pelas quais a gente vai avançando, né? E hoje nós estamos onde? No meio da madrugada da transição.
Nós estamos furando a noite, aquela noite profunda, a que se refere Emmanuel no final do livro A Caminho da Luz. Né? Quando ele fecha o livro A Caminho da Luz, falando, olha, agora nós estamos atravessando as nuvens espessas, escuras, né? Mas o sol vai raiar lá adiante. Né? O Emmanuel já estava preparando a humanidade, ele está falando, agora vamos se preparar, porque a gente vai atravessar uns momentos de dificuldade. Kardec fala isso também, vocês vão ver. Continuando, o que ele diz, portanto, não há juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, através das quais ocorrem as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Dizem-nos, de todas as partes, que os tempos marcados por Deus, em que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, são chegados. Os espíritos já estavam falando desde aquela época com Kardec. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Olha, o final dos tempos são chegados, já estão aí, adiante de nós. Já estamos vivendo essa fase. Kardec diz, para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Aos seus olhos, não são mais do que a expressão de uma crença pueril, sem fundamento. Para o materialista, realmente falar de final de tempo, de transição, de evolução moral, tudo isso para eles não faz sentido. A sociedade hoje é materialista, né, pessoal? Vocês sabem que a maioria dos nossos colegas, das pessoas que convivem aí no trabalho, elas não acreditam que o ser humano vai melhorar. Né? Elas têm uma visão pessimista da história, que foi uma visão que contaminou em outras denominações cristãs. Né? Existem outros cristãos que não são espíritas que acreditam realmente que esse mundo aqui está fadado ao fracasso. Esse é o mundo do pecado original que vai se destruir por conta do pecado original, que é inafastável, incorrigível. O Santo Agostinho, ele era pessimista nesse sentido, né? E foi com base no Santo Agostinho, por exemplo, que muitos fizeram a leitura do Apocalipse, dizendo que nós teremos uma destruição final do planeta. Mas não é isso que vai acontecer. A previsão verdadeira que está nessas escrituras é outra. Prossegue o Kardec. Quando então a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como também se pode dizer que em tal estação eles são chegados para a maturação dos frutos e da colheita. Olha que maravilha. Kardec está nos explicando que os tempos são chegados quando a humanidade já está pronta para amadurecer. A própria vinda do Espiritismo é a concretização de um dos principais eventos do final dos tempos, que foi trazido pelo Cristo, pela mediunidade de Jesus também. A vinda do Espiritismo, repito para os senhores, é um dos principais eventos previstos no Apocalipse e nas previsões proféticas de Jesus. Mas aqui ele ainda traz um outro símbolo muito legal que está lá no capítulo 14 do Apocalipse, que ele fala assim, olha, quando os tempos são chegados, é como o fruto que está maduro para a colheita. Essa colheita está simbolizada lá no capítulo 14 do Espiritismo. É uma das ilustrações mais evidentes da vinda do Espiritismo, no capítulo 14 do Apocalipse. Um dia nós podemos sentar para estudar só o capítulo 14 do Apocalipse. Kardec, na sequência, isso aqui está lá na Revista Espírita, de abril de 1868. Por mim, eu me disse, não, aqui eu devo ter copiado errado. Sim, o fim do mundo está próximo. Ele lá está, eu o vejo, o toco. Ele está próximo para aqueles que, sem o saber, trabalham para precipitar a sua vinda. Sim, o fim do mundo está próximo, mas o fim de que mundo? Kardec questiona. Que tal de fim de mundo que é esse? Ele continua nessa mesma mensagem. Será o fim do mundo da superstição, do despotismo, dos abusos mantidos pela ignorância, pela malevolência e pela hipocrisia. Será o fim do mundo egoísta e orgulhoso, do pauperismo, de tudo que é vil e rebaixa o homem. Numa palavra, de todos os sentimentos baixos e cúpidos, que são o triste apanágio do vosso mundo. Nós vemos, então, que o Kardec compreendeu muito bem que o chamado fim do mundo é o fim de uma fase, é o fim de um período, é o fecho dessa fase tão triste que todos nós queremos ultrapassar, que é a fase de planetas de provas e expiações. Essa é a essência do chamado fim dos tempos. Mas existem outros conteúdos dentro dele, que a gente vai ver.
E é o que está previsto lá no finalzinho do Apocalipse. Aqui, os senhores têm na tela o trecho praticamente final do Apocalipse, né? Porque o Apocalipse, ele tem 22 capítulos, né? E aqui no finalzinho dele é trazida a previsão da Nova Jerusalém, quando serão renovadas todas as coisas. Chico Xavier nos traz várias mensagens que atestam para todos nós, essas mensagens atestam que a Nova Jerusalém é a humanidade redimida. Nas palavras do Chico, da psicografia do Chico, a Jerusalém é o símbolo da humanidade redimida, é o símbolo da humanidade renovada, a tal da Nova Jerusalém, que está lá no finalzinho do Apocalipse. Então, quando nós vemos o final do livro, a gente sabe que o destino da humanidade é alcançar esse patamar de mundo ditoso. Porque a humanidade redimida, meus amigos, é a humanidade que venceu a regeneração. É a humanidade que ultrapassou a fase da regeneração. Agora, nós estamos na transição ainda. Nós estamos nos pedregulhos da transição para começarmos a chegarmos nos primeiros degraus da regeneração. Né? Mas vai chegar um tempo em que esse planeta vai ser um mundo ditoso, vai ser um mundo feliz. E quando a gente estiver nesse patamar, nós vamos ter concretizado a figura da Nova Jerusalém, que está lá no final do Apocalipse, que é só um símbolo. O Apocalipse fala de um novo céu e de uma nova terra. Por quê? Porque, na verdade, a concretização, a renovação está prevista também para o planeta, não só para o plano espiritual. Lá no final do Apocalipse é dito que não haverá mais dor na Terra. Por quê? Porque é o fim do ciclo kármico. É o fim do período cíclico de provas e expiações que tem marcado a nossa história, a história da humanidade. O final do Apocalipse ilustra a humanidade como uma noiva preparada para casar com Jesus. Olha que símbolo mais bonito. Ele vai dizer que a Nova Jerusalém é a esposa preparada para casar com o Cordeiro, é a humanidade inteira aceitando a aliança com Cristo. Aí a gente lembra do Lamené, daquela mensagem que nós vimos lá no início. É maravilhoso, gente, é muito lindo. Você percebeu o poema hebraico. Olha de que forma poética eles conseguiram trazer a mensagem para a gente. Os espíritos só conseguiram tocá-los através desse tipo de mensagem poética e metafórica, né? Mas a gente entende a humanidade evoluída como uma esposa pronta para casar com Cristo. Isso é muito bonito, né? Quando a gente consegue ter esse olhar tranquilo, sereno, de enfoque da cultura hebraica tal como ela é, a gente extrai as mensagens adequadas do Apocalipse. Já estamos nos momentos finais e eu vou trazer para vocês 2 símbolos que são previsões de Jesus, previsões do próprio Cristo, e que foram repetidas no Apocalipse. Eu não falei com vocês que o Apocalipse é uma prateleira que organiza as previsões do Cristo? Pois então, uma delas é o chamado retorno de Jesus. Gente, Jesus vai voltar mesmo? Jesus vai voltar? O Kardec tratou desse tema? Será que o Kardec falou alguma coisa sobre isso? Sobre o tal do retorno de Jesus? Porque Jesus falou que ia voltar. Mas ele falou em linguagem figurada. E vocês vão ver que o Kardec só fala disso 2 vezes. De forma, assim, muito econômica. E ele fala sobre isso lá no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Se você não entender o que é a vinda de Jesus, você não vai entender o Apocalipse. Sabe por quê? Porque o primeiro capítulo são 4 núcleos falando da vinda de Jesus. E o final do livro são 4 núcleos falando da vinda de Jesus, se concretizando na Terra, através da figura da Nova Jerusalém. Então, se você não entender o que é a vinda de Jesus, que foi prevista pelo Cristo, a segunda vinda, né? Vamos frisar aqui, a segunda vinda, o segundo advento do Cristo. Se nós não tivermos isso de forma muito clara, nós não vamos entender a mensagem do Apocalipse, mas vamos lá. O retorno de Jesus. Vejam que os estudiosos abordam. Se a gente for levar em conta os padrões do Antigo Testamento, o advento de Jesus era o escatom, era o próprio fim.
Vejam só, os estudiosos estão falando, gente, se a gente fosse levar a sério o Velho Testamento, a própria vinda do Cristo, como o Messias, né, o Messias, já deveria ter terminado o planeta. Ele já deveria ter sido destruído. Mas isso não aconteceu. E quando o próprio Messias veio, que foi o Cristo, aquele grande prometido para a humanidade, ele falou assim, calma, eu vim, mas vocês ainda não estão prontos para me receber. Vocês sabiam que ele falou isso? Quando ele traz a promessa da vinda do Consolador, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 em diante, ele vai abordar isso. Ele fala, olha, eu vim, mas ainda não chegou a hora de vocês compreenderem com toda a profundidade. Por isso eu vou voltar. Mas vocês querem saber como que eu vou voltar? Então eu vou falar para vocês. Eu vou pedir ao Pai e ele vai mandar para vocês um outro Consolador. O Consolador prometido pelo Cristo é que é o retorno do Cristo, que está lá está cravado no Apocalipse. Agora, será que foi isso que o Kardec entendeu? Vou mostrar para vocês, né? Porque nós somos São Tomé, né? A gente precisa ver para crer, não é isso? Então nós vamos ver o que o Kardec trata do tema. Vamos ver se a gente concorda com o Kardec. Olha lá. Está no capítulo 17, item 58 da Gênesis. Será que predizendo a sua segunda vinda, olha só, esse é o primeiro tópico que o Kardec trata do tema. Será que predizendo a sua segunda vinda era o fim do mundo que Jesus anunciava, dizendo, quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Será que Jesus estava falando isso? Que quando houvesse segunda vinda e todo o ensinamento dele voltasse a circular na sua essência no planeta, é aí que o mundo acabaria? O Kardec completa. Não é racional. Se supõe que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entre no caminho do progresso moral. Ora, que sentido faria então? Exatamente no momento que o mundo já estaria pronto para progredir moralmente, conhecendo melhor os ensinamentos de Jesus, com capacidade para assimilar, aí Jesus viria a destruir o planeta? Não seria isso contraproducente? Seria. É exatamente o que o Kardec está dizendo. Né? Não é racional se supõe que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal, que em tais condições não se justificaria. Devendo a prática geral do evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, terá o reinado do bem. Trará o reinado do bem, perdão. E acarretará a queda do mal. Então, gente, olha como que o Kardec costurou os temas muito bem. Exatamente como eles estão costurados lá no Apocalipse. Tá? Para o nosso espanto. Exatamente como eles foram costurados no Apocalipse. O segundo retorno de Jesus é a vinda do Consolador, é a vinda dos Espíritos, resgatando os ensinamentos, que vai fazer surtir no planeta o reinado do bem. Não é isso que o Kardec acabou de falar? É. E ele vai ser mais claro em outras passagens aqui. Vamos lá. Mas ainda completando esse trecho. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer, quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Então o Kardec está falando de um fim, de um paradigma. É o fim de um paradigma, isso que Jesus tratou. Jesus estava falando conosco que um paradigma da terra chegaria no seu fim. É o fim de um período, é o fim de uma fase, gente. Kardec entendeu muito bem isso. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta. E é dessa luta que advirão os males por ele previstos. Amigos, não vamos nos assustar com as lutas que estão acontecendo. As lutas ideológicas, as lutas de toda sorte que estão acontecendo no planeta. O Kardec falou que isso aconteceria. Ele fala também lá no item 8 do capítulo 17, depois vocês dêem uma lidinha. Ele fala assim, olha, é claro que para que a mudança venha, isso vai causar uma revolução no planeta e vai ter reações. Nós veremos a reação do mal. Não é? Então, não pensem vocês que o mal vai entregar o jogo assim, vai entregar a bandeira de mão beijada, não. A luta entre o bem e o mal ainda se fará presente nas ideologias, nas paixões avassaladoras. É uma luta moral, até a gente conseguir estabelecer o reinado
no planeta Terra. Ok? Jesus, e agora nessa passagem ele ainda foi mais claro, né? Está lá no capítulo 17 também, mas no item 45 da Gênesis, o Kardec fala. É a segunda única passagem que o Kardec trata do tema, da segunda vinda de Jesus. Não tem outra. Vocês podem pegar a Revista Espírita inteira. Ele só trata em 2 pontos na Gênesis. Jesus anuncia seu segundo advento, sua segunda vinda, mas não diz que voltará à Terra com o corpo carnal. Olha só. O que o Kardec entendeu, então? Não esperem Jesus reencarnando num corpo. Não esperem uma nova encarnação do Cristo, porque não é isso que vai acontecer. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra com o corpo carnal. Nem que o Consolador será personificado nele. Aqui o Kardec ainda costura mais uma questão. Ele entendeu que o segundo advento é o quê? É a vinda do Consolador. Fui eu que inventei isso? Não, olha, está na própria conjugação do texto. Apresenta-se como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito. Esse é o julgamento final dos tempos. Não são vulcões explodindo, cataclismos. Não é isso. Né? Cataclismos que põem a ponto de perigo a própria estabilidade do planeta e a destruição. Não é isso que se trata. São questões morais. Apresenta-se como devendo vir em espírito na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos tiverem chegado. Ora, o Kardec já sabia, então, que o Consolador, a vinda do Consolador, estava no meio do caminho do final dos tempos. Né? Porque o Espiritismo está no centro do chamado final dos tempos. O doutor Paulo César Frutuoso, já deve ter falado para vocês aqui, ele deu uma palestra há pouco tempo mostrando os membros do Estado Islâmico degolando cristãos. E muito emocionado, numa palestra maravilhosa, ele falou assim, gente, se não for o Espiritismo no planeta para renovar esse tipo de cultura, o que é que vai renovar? Qual que é a outra doutrina que, com todo o potencial amoroso do Cristo, nos ensina que a gente tem que parar com ódio de raça, com ódio de religião, que a gente tem que parar de achar que nós somos melhores que outros povos, porque a reencarnação vem aqui para arrancar qualquer ilusão nossa nesse sentido. Qual é a outra doutrina que tem esse potencial, se não é o próprio Espiritismo? E aí ele vai arrematar, né? Ele conclui, não vejo outra solução para o planeta se não for o estudo, o entendimento e a internalização do Espiritismo, mas é isso mesmo. Agora, é claro, né, gente, que as leis que o Espiritismo nos apresenta, elas vão chegar nas outras comunidades, cada comunidade vai abordar o tema de uma maneira. São vários os caminhos que vão levar à compreensão das leis universais que o Espiritismo nos explica, mas todos os caminhos vão levar a Roma. No final, a humanidade toda vai chegar a esse patamar de compreensão. Outra previsão, vocês me ajudem a controlar o tempo, tá? Porque eu não marquei aqui. Marco, verdade, já chegou a hora aí. Ah, ok. Então, vou encerrar só com isso. Ok. Vou concluir só com essa última visão, que é a previsão da vinda do reino. É uma outra ilustração que está também no Apocalipse. Ok? O que significa o reino de Deus? A gente tem uma mania no meio espírita de fazer a leitura do Evangelho só pelo ângulo individual. Aí a gente pensa assim, que o reino de Deus é você chegar bem no plano espiritual e alcançar o seu lugarzinho lá nas esferas superiores. Só que nós não podemos esquecer que existe evolução em 2 mundos. A evolução acontece no plano espiritual e também no plano dos encarnados. E quando a gente está falando da evolução do planeta Terra e da evolução coletiva, nós estamos falando, e são essas as mensagens que as Escrituras trazem. As Escrituras nos mostram a concretização de um reino de Deus no planeta Terra. Nós teremos o assentamento de uma nova comunidade na Terra. Alguns judeus, estudiosos antigos, falam de uma recriação. É como se fosse uma nova criação do planeta. A alteração vai ser tão drástica, né? A humanidade vai chegar num ponto assim tão maravilhoso de crescimento que nós não vamos nem acreditar no nosso passado. A gente vai olhar para trás e nós não vamos crer que a gente tinha tanto egoísmo guardado, tanto orgulho, tantos males reservados dentro dos nossos corações, né? Então, o que é a previsão do reino de Deus, que é um outro símbolo que está lá no Apocalipse?
Vou pegar só esse último trechinho do Kardec aqui, ó. É evidente que se refere ao futuro reinado do Cristo, isso é, ao tempo em que a sua doutrina melhor compreendida for lei universal. O que é o reinado do Cristo? Como Kardec entendeu? É a implementação, a concretização dos ensinamentos do Cristo no planeta Terra. Aonde? No plano espiritual? Não, na crosta. Nós vamos ter um reinado do Cristo também no planeta. Ok? Então, a mensagem final do Apocalipse é essa. Agora, nós temos vários e vários sub-recados, várias previsões históricas, vários pontinhos que um dia a gente pode pegar com cuidado para estudarmos cada um. Não é? Aqui a nossa primeira tentativa foi só de abrir um caminho para a compreensão de como entender a grande revelação, de entender qual é o seu objeto, do que ela está tratando. Ok? Eu agradeço muito a paciência de todos, estou aqui à disposição para qualquer questão. Primeiro, obrigado a Marco por atender esse pedido do nosso Odilson e atender a nossa capelania. Foi com uma alegria muito imensa. O seu estudo foi muito profundo, muito intenso. E eu queria só fazer aqui uma reflexão, porque, na verdade, eu entendo o Apocalipse, tendo o fim dos tempos, exatamente como está escrito no capítulo 17 da Gênesis, porque se nós fôssemos ver, e tem uma colocação aí da nossa irmã, deixa eu pegar aqui, da nossa irmã Magali, sobre ela coloca, na região católica, o fim dos tempos é pura destruição do planeta, povos e tudo mais. Esse conceito reforça o medo e coage as pessoas pelo medo. Como pode isso? Eu até aceitaria essa colocação, viu, Magali? Se nós fôssemos uma humanidade feita sob a forma da linha de montagem, ou seja, todos nós estivéssemos no mesmo patamar moral, espiritual, material, todos iguais, como a fábrica da Volkswagen faz, todos os carros iguais, teoricamente. Só que nós não somos assim. Nós somos diferentes. Então, na minha visão, existe, na verdade, um apocalipse para cada um de nós. Para cada uma das encarnações. Por quê? O objetivo da minha encarnação é justamente eu dar um passo evolutivo, eu melhorar a minha evolução. Então, à medida em que eu estou encerrando essa encarnação, eu estou chegando aos fins, ao apocalipse da minha experiência encarnatória. Não sei se é assim que você vê, se você concorda com essa linha de pensamento, Marco. Senhor Zé Luiz, agradeço muito pela oportunidade, foi realmente um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu entendo o seguinte, lá na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel nos ensina que todo texto bíblico ele é muito rico. Ele perfilha aquilo que os judeus chamam de 70 faces da Torá. Você pode pegar a lei, entender ela e ler ela de 70 perspectivas. É para mostrar que todas elas têm o seu cabimento, né? Então, assim, eu entendo que em sentido imediato, o Apocalipse ele tem uma fundamental importância individual. Porque, como ensina Emmanuel, Humberto de Campos, o indivíduo é a coluna do Evangelho. Né? Então não adianta nada a gente ficar pensando em questões coletivas se a gente não estiver fazendo a nossa parte. Agora, quando o Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14, ele vai explicar a mensagem geral do Apocalipse, ele explica que o Apocalipse ele é uma previsão de presciência para a coletividade. Ele explica lá que todos os eventos futuros da humanidade, os mais relevantes no caminho, na condição moral, estão antevistos, e ele fala assim, em alguns pormenores. E, de fato, né, nós vamos ver a previsão de fatos concretos na história da humanidade. Então, quando o apóstolo João, usando a sua mediunidade, ele recebe ali do Cristo, né, e de outro espírito intermediário, aquelas ilustrações, ele estava vendo, como os americanos chamam, né, ele estava vendo the big picture, ele estava vendo a imagem panorâmica da evolução, ele não estava vendo a vida do João, de Maria, né, ele trouxe imagens coletivas.
Então, por exemplo, o final do livro, que é a Nova Jerusalém, nós vamos ver lá no capítulo 21 que ele diz respeito à reunião de todas as nações. Né? A mensagem geral é a comunhão fraternal de todas as nações. Olha que maravilha isso, que é o que vai acontecer. Né? O Chico, quando fala do signo, do símbolo da Nova Jerusalém, ele explica que é a humanidade redimida, a humanidade unida, redimida, para a gente entender que ele tem uma perspectiva coletiva. Imediatamente, a mensagem é coletiva. Agora, imediatamente é para quê? É para o indivíduo. Né? É para a gente olhar essa mensagem maravilhosa e entendermos o seguinte, olha, todo o esforço da espiritualidade na educação espiritual, trazendo a espiritualidade para o planeta, não é em vão. Isso vai, a seara do Cristo vai florescer. Né? Vamos mostrar para vocês as advertências, como Emmanuel fala lá no livro Caminho da Luz, o Apocalipse é permeado de advertências, né? As advertências são muito duras. Por exemplo, é previsto no Apocalipse a queda da Igreja Romana, com todas as tragédias que ela trouxe, né? É prevista, são previstos os eventos da Inquisição, das Cruzadas. Estão lá, todos previstos no Apocalipse. Né? Então, hoje a gente olha para o Apocalipse e é para a gente olhar com um olhar sério. Por que o Cristo queria fazer esse inventário? Ele está querendo mostrar para a gente, olha aqui, quanto tempo perdido, olha quantos erros, quantas coisas que a gente poderia ter evitado. Quando Emmanuel vai falar, o Espírito de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, sobre a atuação da Inquisição no planeta, vocês sabem o que o Emmanuel diz? Vocês não vão acreditar. Ele explica lá que a Inquisição atrasou a marcha evolutiva do planeta por 600 anos. 600 anos. Vocês imaginam, gente? Era para nós, era para a humanidade hoje, já está no final da regeneração, talvez. Não é? Não era para a gente estar sofrendo tanto assim. Nós estamos 600 anos atrasados. Né? Então, é um livro que traz essa perspectiva coletiva exatamente para a gente encarar a vida com seriedade, né? do ângulo individual, porque senão não teria utilidade nenhuma. Pelo adiantado horário, então, eu vou passar a palavra para as considerações finais do nosso amigo, o Marco, e como havia combinado no início, né, por sugestão do Odilson. Tem um livro que o Marco Paulo aí me pediu para poder mostrar para vocês. Pode mostrar. É um novo livro dele. Apocalipse, é uma página da Amazon. Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Grande Revelação. Marcos, você pode fazer as considerações finais e nos conduzir na prece. Bom, pessoal, Jesus termina o livro do Apocalipse pedindo que as palavras da profecia não permanecessem em segredo. Sempre que eu leio essa passagem, eu entendo que ela precisa ser estudada, ela possui a sua importância. Alguma importância ela tem, porque senão o Cristo nem a teria trazido para todos nós. Quando nós lemos Emmanuel comentando sobre o conteúdo do Apocalipse no livro A Caminho da Luz, a gente certifica de que realmente é um livro fundamental para os destinos da humanidade, palavras do próprio Emmanuel. Né? Então, eu convido a todos o estudo da obra, da nossa pesquisa também, se possível, né? Agradeço, com certeza, empenhadamente pelas críticas, pelas avaliações, porque eu tenho aprendido muito desde quando eu comecei a estudar o tema. Sempre pessoas do Brasil inteiro nos mandam sugestões e fontes de estudo, e a gente tem sempre essa curiosidade de aprender, né? O Espiritismo é um sistema aberto de conhecimentos, ele não tem essa pretensão de nos trazer conclusões fechadas para sempre. Quer dizer, apesar de nos trazer muitas certezas, né, em torno das leis que regem o nosso cosmos, mas eu acredito que eu sou apaixonado com o Apocalipse, sou apaixonado com a mensagem. Eu posso falar para vocês assim, que eu até me emociono quando eu estudo, quando eu me deparo assim, com os segredos que estão ali revelados. Vocês imaginem, gente, o que significa a humanidade inteirinha, e vai acontecer daqui a alguns anos, descobrir que a própria vinda do Espiritismo estava prevista no livro mais enigmático
de todos os tempos, né? São milhares de pessoas quebrando a cabeça para tentar entender o Apocalipse, e hoje o Espiritismo vem e, com a varinha de condão assim, abre, né, rasga os horizontes para a nossa compreensão e fica tudo às claras. Imagine o valor que o Espiritismo vai receber, né, de reconhecimento, volumando-se, então, os estudiosos, as pessoas interessadas. Eu acredito muito que o Espiritismo vai ter esse impulso no futuro. Um colega nosso disse que as pessoas dos outros países vão ter até o gosto de aprender português para poder ter acesso a essa bibliografia monumental que nós temos hoje no Brasil, né? E eu acredito muito nisso mesmo. Como o Chico dizia, Chico Xavier, nós pagaríamos para as pessoas lerem esses livros espíritas, de tão ricos que eles são. Então vamos valorizar o espiritismo, como o Dr. José Luiz falou, o Dr. Wilson, né? Muita responsabilidade. Vamos valorizar essa doutrina maravilhosa que está nas nossas mãos, porque talvez nós não tenhamos oportunidades semelhantes se a gente não souber aproveitar essa encarnação com o espiritismo. Teve várias pessoas aí te parabenizando e agradecendo pelo seu trabalho. Agradeço a todos, viu? Um beijão para todos, boa noite. Beijo, fiquem com Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite. Maia. Boa noite. Boa noite. Rogério. Meu decano. Agradecer a presença da mãe dele, a dona Lúcia. Um abraço, dona Lúcia. Dona Lúcia, é a mãe do Marco, o Zé Luiz, que está presente aí. Eu vi. Em Minas. Só tricotando, Francisco, um abraço. Abraço. Boa noite, Wilson. Tudo bem? Boa noite a todos. Wilson, prazer te ver. Rogério. Prazer te ver, meu irmão. Até amanhã, hein, cara? Até amanhã, hein? Opa, se Deus quiser. Um abraço a todos. Até amanhã, noite, se Deus gente. quiser. Até amanhã, pessoal. Obrigado aí, Marco. Contamos Obrigado, com você pessoal. na próxima, hein? Parabéns, Marco. Beleza, obrigado, viu, gente? Fiquem com Aguardamos Deus. você na próxima, hein? Com certeza. Tá ok. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, boa Obrigada noite, aí, pessoal. Marco. Tchau, Zé Luiz. Tá Valeu, ok. pessoal. No ano que vem. Programa ele na quarta. Tamo junto, né?